para que Deus venha abençoar todo aquele que contribuiu com seus dízimos e as suas ofertas para a casa do Senhor, e na mesma proporção abençoar aquele que não pôde contribuir. Amém? Glória a Deus. Oremos. Grande Deus, Pai eterno, nesta noite, Deus, te agradecemos, Pai, por essa primeira fatia do bolo, Deus. Te agradecemos, Deus, aleluia, por o Senhor nos alegrar. Te agradecemos, Deus, por o Senhor, aleluia, nos permitir, Papai do céu, mais uma semana por esse fôlego de vida, Deus. Amém. Deus, aleluia, abençoa grandemente, meu Pai, aquele que contribuiu na tua casa. Aleluia. Abençoa, Papai do céu, aqueles que ofertaram, que dizimaram. Na mesma proporção, Pai, o Senhor abençoa aquele que não pôde, meu Pai. Amém. O Senhor venha multiplicar, Papai do céu, aleluia, o azeite da sua botija. Aleluia, que nunca falte o alimento no seu lar, que as portas nunca se fechem, porque, aleluia, o Senhor é Deus e sempre será. Amém. Meu Deus, também nesta noite, meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar grandemente, Papai do céu. Aleluia, o teu servo que irá ministrar a tua palavra nesta noite. Que o Senhor venha usar ele grandemente, que ele não fale por ele, mas que o Senhor use, Papai do céu, a boca dele, aleluia, como instrumento, Papai do céu, para transmitir a tua palavra para nós. E assim, Papai do céu, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Dizer que é motivo de alegria mais uma vez estarmos aqui, contentes com o Senhor, participando desse grande banquete, onde nós nos alegramos e estamos em comunhão com Cristo. E eu sou grato a Deus pela minha família que aqui está, e também pelos visitantes que têm nos alegrado com a sua visita. Se sintam à vontade, que a casa é do nosso Deus. Eu gostaria de iniciar dizendo que Deus ele tem um plano na vida de cada um de nós. Amém. Deus ele tem traçado caminhos para percorrermos, e muitas das vezes somos teimosos e colocamos empecilhos para não trilhar esse caminho. Mas que nessa noite, através da palavra do Senhor, você entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos para iniciarmos a leitura do texto sagrado, a qual o Senhor me deu para trazer essa mensagem para a sua igreja. E o texto que vamos ler está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6. Apenas leremos 2 versículos e o Senhor falará nossos corações. Gênesis 6, do 5 ao 6. Se você encontrou por reverência à palavra do Senhor, peço que se coloque em pé. Aleluia. Irmão, Deus é bom e a sua bondade nos constrange. É por isso que estamos aqui. É porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Confie no Senhor, que tudo enviará bem. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Podeis assentar? Amém. Aleluia. Bom, para iniciar, a título de introdução, eu gostaria de falar a respeito do projeto de Deus, aquilo que Deus propôs no seu coração. Deus propôs em criar o homem com o princípio de comunhão com Ele, aonde Ele criou o homem e disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E foi criado Adão.
Irmãos vão ver que depois foi criada Eva. E para adiantar, houve a queda. Aquilo que eu falei no princípio. Deus não criou o homem para que ele caísse, mas Deus criou o homem livre para decidir aquilo que queria. Entenda que nessa noite Deus está te falando que você foi criado para obedecê-lo, você foi criado para servi-lo, mas você tem a opção de não servir. Por isso que aconteceu a queda. Para que haja um amor perfeito é necessário uma liberdade perfeita. O homem tinha plena e total, perfeita liberdade de escolher entre o bem e o mal. E aí vemos que aconteceu a queda do pecado. Através do desejo pelo pecado, houve a queda. E com a queda veio a degradação humana, onde o homem se corrompeu em toda e qualquer forma. A tendência do homem não era mais só para o bem, pelo contrário, ele passou a inclinar-se para o mal. E os irmãos podem entender os desejos do coração mau. Os irmãos podem ver que em Gênesis no capítulo 6 a geração estava toda e completamente corrompida, de maneira que o Senhor olhava e não via um justo sobre a terra, a não ser o justo Noé. Glória a Deus. Eu diria nessa noite, para todo um grande missionário, há uma grande missão. Glória a Deus. Deus chamou o profeta Jonas para libertar uma nação, mas Deus está te dizendo nessa noite, talvez a sua missão é libertar a sua família. Talvez a sua missão seja libertar o seu vizinho. Noé passou 100 anos pregando e falando o que aconteceu no dilúvio, e que Deus estava totalmente indignado com aquela situação, porque o homem se corrompeu e ninguém dava ouvidos a Noé. Ninguém entendia o projeto de Deus, porque sua mente estava corrompida. Mas nos livros de Gênesis ainda fala que há uma semelhança entre Deus e o homem. Ainda permanece algo de Deus no coração do ser humano. Ele tem a liberdade, ele pode ouvir o Evangelho e decidir se quer ou não seguir. Graças a Deus. Através do nome de Jesus, como foi cantado aqui, cadeias são quebradas, Glória a Deus. todos os empecilhos são derrubados em nome de Jesus. Glória a Deus. E o homem tem a oportunidade de aceitar a palavra da salvação. E no livro do Gênesis, no início, fala o que os teólogos dizem, o proto-evangelho, onde pela primeira vez ouvimos mencionar a respeito de alguém que poderia salvar a humanidade. Gênesis 3:15 fala da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Em contrapartida, a serpente lhe feriria o calcanhar. Aleluia. Irmãos, a primeira vez é mencionado Jesus, Cristo, o Salvador, na Bíblia. Pela semente da mulher viria a salvação de Israel. Pela semente da mulher. E através de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. Glória a Deus. Aleluia. Em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, nos diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. E quando vemos no Evangelho a interpretação desse Emanuel, quer dizer Deus conosco. Aleluia. Mesmo pelo pecado do homem, mesmo pela imperfeição, pela inclinação para o mal,
Porque o pecado, como está escrito em Romanos, entrou por um homem no mundo. E todos pecaram. Irmãos, todos estão destituídos da glória de Deus. É preciso que haja um reconhecimento que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, derramou seu sangue precioso, e que através do seu sangue todos estão livres para aceitar essa salvação. Mas sem ela, irmãos, não há quem possa chegar a Deus. O próprio Jesus falou isso, que Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a salvação. E eu vejo ali Jesus encontrando aquela mulher samaritana. A Bíblia fala que é a 6ª hora, e pelo relógio dos judeus vemos que era meio-dia. O som é escaldante, a mulher está ali passando para buscar água naquele poço, um poço que tinha um valor imenso para eles, que era o poço de Jacó. Jacó tinha deixado por herdade para aquele povo. E os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Era proibido isso. Era proibido porque eles tinham uma intriga muito grande e muito antiga. E se eu for falar vai prolongar muito, mas é que é a respeito da cultura, e a respeito da invasão da Síria, que castigou Israel, e houve ali uma mistura dos povos. Trouxeram povos de outras nações para misturar. E como os judeus não houve mistura, havia essa contradição, e um monte de Gerazim foi criado um templo para adoração para o povo de Israel. E em Jerusalém havia um grande templo, onde foi reconstruído. E essa mulher pergunta ao Senhor: onde deveria adorar? Se em Gerazim ou em Jerusalém? E Jesus responde que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. Não é o lugar, Deus. Não é o lugar. Glória a Deus. Você pode estar onde você estiver, mas a presença de Deus tem que estar no seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, dito isso, vamos falar sobre Noé, um homem temente, justo e perfeito, apesar das limitações. Deus achou graça em Noé, diz o versículo 8. Sabe, se Deus olhar para nós, será que Deus vai achar graça em nós? Será que a gente pode dizer que Deus achou graça na nossa maneira de viver? Será que temos feito aquilo que Noé fez? Que a Bíblia diz que tudo que Deus mandou, Noé fez, conforme as palavras do Senhor. Aleluia. E a grande missão de Noé era pregar a palavra. E Noé pregou. Só que o que é possível devemos fazer, mas o impossível só Deus. E Noé construiu a arca. Noé esperava o dilúvio. Porém, uma nação corrompida, entregue à maldade, à contaminação, coração mau, não acreditava nas palavras de Noé. Porém, Deus achou graça em Noé. A Bíblia diz no versículo 12 que toda a carne havia corrompido o seu caminho. Isso quer dizer que havia um caminho perfeito. Mas pela maldade do homem,
Ele decidia ir pelo norte. E a Bíblia fala, em Mateus no capítulo 24, versículo 37, que como foi nos dias de Noé, também será o dia da vinda do Filho do Homem. Muitos casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o grande dilúvio, e Deus fechou a porta. Como foi falado nessa noite, a porta da graça está aberta. Mas será que ela vai permanecer por muito tempo aberta? É necessário pregarmos a palavra do Senhor e crer que Deus está conosco, e crer que Deus achou graça no nosso caminho, e que estamos fazendo aquilo que Deus mandou, conforme Noé fez. E muitos, toda a humanidade foi destruída. Só escapou quem entrava dentro da arca. Aleluia. A arca foi feita com madeira, e por dentro, por fora, colocava pinche, betume. Ela não tinha a aparência tão bonita, porque ela não foi feita para agradar pela sua beleza. Mas a arca andou pelo dilúvio, pelas águas que eram jorradas, 40 dias e 40 noites. E a arca não tinha, como é que chama? Timão? Para navegar no navio? Leme? A arca não tinha um leme que alguém pudesse dirigir. Ela era dirigida por Deus. E é assim a nossa vida, como pregadores do Evangelho, como anunciadores de boa nova, como aqueles que têm uma missão, dirigidos por Deus. Glória a Deus. Fechados para o mundo e sendo dirigido pelo caminho da salvação. Glória a Deus. Volto a repetir, não sei qual é a sua missão. Você pode saber. E saia com essa pergunta no seu coração nessa noite. Você tem uma missão tão importante, e se dê conta dela. Há alguém que necessita de ouvir aquilo que você tem guardado. Alguém que necessita ouvir o Evangelho. Alguém que necessita de oração. Alguém que necessita de ouvir que Jesus morreu. Alguém morreu para nos salvar. E que ele necessita, ou ela necessita de um Salvador. Ainda que não creia, conforme foi falado nessa noite, que o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? Mas sua arca está pronta e fechada, esperando as águas do dilúvio, sem leme, sem direção para o mundo, mas dirigido por Deus. Continue acreditando que Deus está achando graça nos seus olhos, que Deus está achando graça porque você está fazendo aquilo que Ele está mandando. Porque um dia precisamos dar conta daquilo que foi colocado em nossas mãos. Eu não sei o que é, mas cada um de nós sabe. Há uma missão em cada um de vocês. Não fomos chamados apenas para mantermos a nossa salvação. A comissão dos 70, um evangelho fala de 70 e outro 72, não parou ali. Todos nós somos comissionados. Glória a Deus. E há alguém que precisa de ouvir que Jesus te libertou, que através da palavra do Senhor você foi liberto das correntes que te prendiam, e que Jesus cura, liberta e salva. Como está no próprio Evangelho, Ele esmagou a cabeça da serpente. Aleluia. Através da sua morte vicária na cruz do Calvário,
trouxe salvação para cada um de nós. E esse é o Evangelho. O Evangelho que liberta o homem de todo e qualquer pecado. Não havia muito tempo para aquele homem preso, pendurado no madeiro, ali na cruz, do lado direito do Senhor. Não havia muito tempo para ele. Mas ele reconheceu que ali estava o Salvador. Ali ele reconheceu que necessitava de uma salvação. Irmãos, não é por muito falar. Não é por muito falar. Às vezes uma palavra basta. Mas que você precisa entender nessa noite que é uma missão posta nas suas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez não seja de grandes ações. Talvez você não vai ser um grande missionário para pregar para o mundo. Mas alguém na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, que necessita de ouvir. E direcionados por Deus, falaremos da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Em João capítulo 15, versículo 14, Jesus fala: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E qual era a preocupação de Jesus? O que Jesus queria que os discípulos fizessem, senão isso? Aleluia. Já estou terminando, irmãos. Deus, na sua infinita bondade, tem nos capacitado de falar do Senhor. Não porque somos perfeitos, não porque merecemos, mas isso é porque, conforme está escrito no versículo 8 de Gênesis 6, Ele achou graça em nós. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, que Deus continue a falar nos nossos corações a respeito daquilo que Ele propôs no meu. Eu necessito de falar do nome de Deus. E muitas vezes faço como Jonas. Aleluia. Diz que nessa noite correntes sejam quebradas. Amém. Pela graça de Deus. Glória a Deus. Pelo amor que Deus teve ao enviar o seu Filho Glória a Deus. para morrer por nós. E pela palavra do Senhor que está em nosso coração, que possamos anunciar o Evangelho da paz, Glória a Deus. porque estamos num culto de missão, Glória a Deus. e é isso que necessitamos ouvir. Aleluia. Necessitamos ouvir que necessitamos pregar o Evangelho do Senhor. Glória a Deus. Vidas precisam ser libertas. Está havendo uma inversão de valores. Muita coisa está mudando. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Que o Eterno continue a falar nos vossos corações. E que Deus nos dê graça para conduzirmos a nossa família, que é aquilo que Deus tem colocado principalmente nas nossas vidas. A nossa missão é, em primeiro lugar, a nossa família. E eu me alegro porque eu vejo a minha família servindo ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez seja eu um missionário igual ou não é, que vou conduzir minha família. Aleluia. Glória a Deus. Então que você tenha isso no seu coração. Há um projeto, há uma grande missão, e só você poderá realizar. Porque para Deus você é um grande missionário. Não importa a quantidade, o que importa é a perfeição e você ter certeza de que fez tudo o que Deus mandou.
Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Sou grato pela vida dos irmãos. Amém. Graças a Deus que temos comunhão com os irmãos. E peço vossas orações, porque a cada dia as coisas vão ficando difíceis, irmãos. E a Bíblia manda orarmos uns pelos outros. As necessidades vêm, mas Deus nos livra de todas. Amém. Que a sua palavra nos garante isso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos dê uma noite graciosa.